Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, mais um fim de dia chegando, muito trabalho, dia produtivo. E vocês, como foi o dia de vocês? Foi produtivo? Eu sei que para as pessoas honestas, com certeza foi produtivo, né? Porque bandido não trabalha, né? Bandido só faz coisa errada, só rouba, não trabalha, né? Trabalho é só pra gente que é honesta, né? Então, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, né, desse vídeo, gostaria que vocês compartilhassem, curtissem os nossos vídeos, acionassem o sininho das notificações, nos ajude a chegar aos 500 membros, pessoal. Hoje vou falar sobre os pesadelos do homem honesto, mais um episódiozinho, hein? Olha, vou dar uma retroagida um pouquinho, né? Vou voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a época que eu dei aula. Tanta coisa aconteceu, hein? Uma das situações que foram mais inusitadas foi quando eu fui dar aula numa escola, né? Não vou falar o nome da escola, né? Até para preservar, né? Porque essa situação envolve menores de idade, né? Então vou falar o nome da escola, mas uma das escolas que eu dei aula, né, eu fui na minha disciplina de filosofia, resolvi falar sobre a Grécia e iria passar um vídeo para os alunos assistirem, só que o vídeo era um vídeo muito longo, então, sabe, aquelas coisas de epopeia grega, né, então era um vídeo muito longo e eu não conseguia só no tempo de aula que eu tinha em cada uma das disciplinas, né, enfim, na disciplina que eu ministrava, eu não tinha como em cada uma das turmas passar aquele vídeo de uma vez. Aí fica complicado, né? Você vai passar um vídeo, até quantos minutos assistiu em uma determinada turma? Quantos minutos assistiu na outra? Fica difícil, né? Então o que eu fiz? Eu conversei com os professores e falei assim pra eles, vocês não poderiam me ajudar? Porque eu preciso, né? Eu tenho meu cronograma, então eu queria falar sobre a filosofia na Grécia e tal, né? Enfim, queria passar esse filme aqui para os alunos, só que eu vou demorar quanto tempo para conseguir passar esse filme para os alunos assistirem, né? Aí não teria como vocês cederem, né, a aula de vocês, né? Para eu conseguir passar essa disciplina e tal, porque esse filme e tal que eu preciso passar vai ser rápido. Essa semana eu consigo já passar para todas as turmas, né? A gente pode juntar turmas e tal, e eu consegui passar esse filme até para poder fazer as discussões que eu gostaria de fazer em sala de aula, né? Sobre esse filme e tal. E foi interessante, assim, é muito legal, porque a receptividade das crianças foi enorme, né? Não das crianças, né? Eram adolescentes. Foi enorme, porque, né, você fazer alguma coisa diferente na sala de aula, você assistir um filme, é um momento também de descontração dos alunos, né, entre si e tal. E aí foi aquela empolgação, conversei com os professores, beleza, pode sim, que não sei o que, tudo certo, né? Até porque acho que dificilmente algum professor seria contra, mas enfim, poderia ter algum que seria, mas era só naquela semana, né? Não causaria nenhum prejuízo a toda a grade, né, que eles tinham o compromisso, né, de passar durante aquele bimestre. Seria só durante aquela semana e depois tudo voltaria ao normal. Aí conversei com todos os professores, tudo beleza, tudo tranquilo. E aí a gente começou a passar o filme para as crianças, né, para os adolescentes, que era tudo já sexta, sétima, oitava série, né? E aí o que foi interessante, que os alunos ficaram tão felizes, né, que eles resolveram falar, vamos fazer pipoca, né, e aproveitar e comer, tomar com refrigerante e tal. Não sem nenhum problema, né, acho que seria um momento bem adequado, né, para elas se confraternizarem, né. Eu acho que escola é muito mais do que simplesmente um professor ficar ali na frente falando e os outros ouvindo, né. Você precisa dinamizar as aulas. Então a minha intenção quando eu estava dando aula era poder dinamizar as aulas, elas ficarem mais interessantes, até para poder fazer as discussões que eu iria fazer depois, né, daquele período da Grécia e tal, que
estava sendo retratado naquele filme. Aí beleza, comecei a passar os filmes, né, o filme, né, para as turmas, e foi um sucesso, né? Começou a ser um sucesso porque os alunos gostaram muito e estava todo mundo contente, até que um belo dia, né, eu sou chamado, né, pela direção da escola, porque simplesmente 2 alunas pularam enquanto eu estava dentro da sala de aula, porque, gente, o professor, ele cuida dos alunos dentro da sala de aula. O que acontece ali é nossa responsabilidade. Agora, o que o aluno, né, está fazendo no pátio da escola é função dos inspetores de alunos, é da direção da escola. Isso não é função minha, né? Até porque quando esses alunos, né, falaram pra mim, pediram, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, ok, eu vou pedir um aluno de ir ao banheiro, né? Aí sim, só que ao invés desses alunos irem ao banheiro, acho que foram 2 alunos, eles pularam o muro da escola e foram até as suas casas para poder pegar pipoca. E eu nem sabia de nada do que estava acontecendo, entendeu? Até que o diretor, aconteceu essa situação e alguém informou a direção da escola que esses alunos tinham feito isso, e aí foram perguntar, mas em que turma isso aconteceu? De que professor? Foi na turma daquele professor novo lá, professor de filosofia. Então tá bom, vou chamar ele pra conversar. Me chamaram pra conversar, desculpa, gente, tô com a minha garganta seca. Aí me chamou pra conversar, eu fiquei assim, aconteceu isso? Eu não vi nada e tal. Pelo contrário, os alunos falaram pra mim que é o banheiro. Ela sabia que os alunos iam pular o muro da escola pra poder ir buscar, fazer pipoca em casa, pra trazer pipoca. Quando eu ia imaginar uma situação dessas? E aí, quando teve a reunião dos professores com a direção da escola, aquela reunião semanal, se eu não me engano chama HTPC, né, uma coisa assim, que os professores têm lá pra poder estudar, preparar as aulas, as provas e discutir sobre questão pedagógica, enfim, que é esse período, né, que a gente tem aí durante a semana para poder fazer isso, para organizar os trabalhos, né, da parte pedagógica da escola. E em um desses dias, acho que era uma sexta-feira e tal, aí o diretor da escola falou isso. Nossa, meteu o pau em mim, acabou com a minha raça. Falou que eu não devia ter feito aquilo, que eu tinha que ter controle dos alunos, porque os alunos pularam o muro para poder pegar pipoca em casa, fazer pipoca em casa e trazer pipoca, e que eu não tava, pela situação que eu tinha gerado, isso tinha acontecido e tal. Meninos e meninas, seguidores do nosso canal, olha, tem horas que realmente, foi como a Fabiola falou no outro vídeo, é melhor ficar quieto mesmo, porque quando a gente não tá errado, uma multidão se levanta, né? E foi justamente isso que aconteceu. Porque primeiro os professores tinham autorizado isso, a aula era deles, né? E eles cederam essa aula, né, para eu poder fazer isso, e era só aquela aula, ia ser só daquela semana, não ia ficar o mês inteiro fazendo isso, né? Era só aquela aula. E os professores resolveram colaborar comigo, entendeu? Para eu conseguir passar aquele filme para poder discutir o assunto com os alunos, né? Com as turmas, né? E nossa, quando os professores viram aquilo, aquela coisa toda, né, sendo voltada contra mim, nossa, eu nunca vi tanta gente se levantar para me defender. Porque eles falaram, olha, que história é essa? Primeiro que nós autorizamos, entendeu? E outra, ele não tem obrigação de saber o que está acontecendo lá no pátio da escola. Lá no pátio da escola são os inspetores de aluno que tem que tomar conta, não é o professor. E o próprio professor já falou que os alunos falaram que iam ao banheiro. E aí? Se alguém falava pra mim que foi ao banheiro aí o adolescente não vai ao banheiro e ele pula o muro, então a culpa é minha? A culpa é dos professores? Nossa, mas falou. Aí, enfim, no final
ele ficou todo sem graça, o diretor da escola, né? E aí ele falou que olha, diante de toda essa situação, então tá proibido passar o filme, e se quiser passar o filme vai passar só nos 40 minutos, 45 minutos que você tem, e não deu tempo, continua depois. Ou seja, estragou totalmente o que eu gostaria de fazer, entendeu? É uma pessoa totalmente sem noção, né? Mas enfim, ele era o diretor da escola, né? Então assim ficou resolvido. Então é impressionante como é difícil, né, você trabalhar com crianças e adolescentes, com às vezes diretores de escola que são muito retrógrados, e para eles você não pode sair do cuspe, o giz e lousa, entendeu? E ficar falando ali aquele tempo. Pô, gente, não tem como. A educação, você tem que fazer o aluno se apaixonar, entendeu? Pelo ensino. Você tem que fazer com que ele se interesse. E hoje, o celular, porque naquela época já tinha celular também, né? Quando eu dei aula, já faz bastante tempo, né? Mas já tinha celular. O celular é uma coisa que ele chama muita atenção, entendeu? Assim, o aluno, ele tem um foco no celular, porque o celular ele tem muitas coisas que atraem a atenção do aluno. Então, se você ficar só falando, né, e você não criar outras formas de você transmitir o conhecimento, de forma a você pegar esse foco do aluno para você, fica difícil, né? Porque aí vira só uma obrigação, porque eu tenho que cumprir a minha carga horária, e eu tenho que estar ali e aprender aquelas coisas. As pessoas precisam amar o conhecimento, né? Mas enfim, é complicado, porque o estado de São Paulo, por exemplo, a questão do ensino é muito desvalorizada há bastante tempo. Não só a questão salarial dos professores, como também toda a infraestrutura que é fornecida, ainda é tudo muito antigo, arcaico, e não tem como competir com um aluno, né, que está numa escola privada, que ali ele tem acesso a todo tipo de recurso, todo tipo de metodologia, de tecnologia. Então, e mesmo que ainda tenha sido colocado algum tipo de tecnologia na escola pública, ainda nem assim, né, se compara com o nível, né, que tem em diversas escolas privadas, né? E aí esse maldito fosso entre ricos e pobres vai ser cada vez mais complicado de diminuir, porque somente com educação de qualidade é que a população pobre vai conseguir melhorar de vida. Por mais que passei por tanta dificuldade na vida, né, nasci numa família pobre, mas eu ainda consegui ter um mínimo de educação na escola pública, né, e consegui, com muito esforço, muita dedicação, conseguir, né, alguma coisa, né, avançar alguma coisa, né, profissionalmente falando. Mas é difícil. Não tem como você competir com quem tem a melhor educação, né, desde a mais tenra infância. E parece que tem uma parte da classe política que realmente não quer, né, que a educação melhore, né? Principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, que a população vota mal, né? Então, enquanto nós não dermos educação de qualidade, vai ser difícil as pessoas progredirem. Vai ficar sempre mantendo as mesmas castas. As pessoas que têm dinheiro pagando as melhores escolas e tendo os melhores lugares e tal, e ainda dizendo que elas merecem, entendeu? Elas merecem o quê? Elas já tiveram aqui, elas já estão largando, é como uma corrida, né, sei lá, de 500 metros, e ela já largou 300 metros na frente. Como que você vai conseguir chegar lá junto? Então é muita desigualdade social, né? E quando eu dava aula, eu tentava fazer o mínimo. Eu sei que era muito pouco, né? Mas eu tentava fazer alguma coisa, mas vira e mexe, sem perna embarreirada em alguma coisa. Então é difícil,
difícil, os professores são verdadeiros heróis, né? Tentando ensinar nas escolas públicas desse país, né? E eu falo que principalmente alguns governos estaduais realmente não colaboram, né? O governo federal tá aí, né, fazendo a sua parte, mas e a contrapartida do estado, né? Dos estados, do estado de São Paulo, de outros estados. Até quando nós vamos manter esse fosso? Chega! Uma nova ordem mundial tá aí, tá na hora de mudar. Viva a educação!